Talvez esse vídeo seja polêmico. Não porque eu quero que ele seja, mas porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão pensar diferente das ideias que eu vou expor aqui hoje. E tudo bem. Te convido a termos uma conversa franca sobre algumas realidades que envolvem a prática concreta do dia a dia de um escritório de arquitetura. A verdade é que na nossa área a gente tem muito barulho, muito ruído a respeito de alguns assuntos. E talvez um dos assuntos que mais gerem questionamentos e gerem mais barulho é sobre qual é o melhor software de projeto, qual que vai te tornar mais produtivo, qual que vai fazer você ganhar mais tempo, qual que vai fazer tudo para você. E essa pergunta acontece independente se você é recém-formado, se você já tem um escritório com vários funcionários ou se você está começando agora. Essa pergunta ela é recorrente, independente do seu nível nessa profissão. Acontece que acompanhando essa discussão na internet, o que eu mais vejo é uma espécie de briga de torcidas. Igual no futebol mesmo, existem os rebeteiros, os arquicadianos, os cadistas, os sketchupeiros e assim por diante. Isso que eu não estou nem entrando no assunto de renderização, porque daí a briga é pior ainda. E em meio a esse ruído você pode até estar um pouco perdido pensando se você está fazendo a escolha certa para o seu trabalho. Mas olha só, eu não vou entrar na briga de torcida aqui não. Eu simplesmente vou expor para vocês quais foram as razões que me fizeram escolher as ferramentas que eu uso hoje no meu escritório. E nada mais é do que uma reflexão bem simples sobre questões bem concretas e bem elementares da prática de um escritório. Se você tem um mínimo de experiência de projeto em arquitetura, você sabe que quem faz o projeto não é o software, não é a ferramenta, mas é você mesmo. O projeto é, na verdade, o resultado da sua capacidade de análise de condicionantes, de requisitos, necessidades, normas e etc., e também da sua capacidade de sintetizar toda essa análise em alguma proposta projetual. É essa capacidade de alternar entre análise e síntese é que faz o projeto acontecer. A ferramenta de representação que você vai usar, na verdade, ela está a serviço desse exercício de análise e síntese e que vai te dar mais ou menos recursos para você conseguir transitar entre essas etapas e refinar mais o seu projeto durante toda a vida útil dele. Ou melhor, durante a produção do projeto. Por isso, na minha opinião, as melhores ferramentas são aquelas que menos me atrapalhem nesse processo de análise e síntese, nessa ida e volta do processo, nessa conversa com o desenho, e que tornem o processo de desenhar e o processo de experimentar aquilo que eu estou tentando encaixar, aquilo que eu estou tentando entender como problema de projeto, de uma maneira mais fluida. Quanto menos essas ferramentas atrapalharem o meu processo cognitivo, melhor ainda. Afinal, quantas vezes você já se frustrou tentando fazer alguma coisa dentro de um software porque você estava tentando traduzir na linguagem do software aquilo que você estava pensando e você acabou limitando a sua maneira de pensar o problema de projeto justamente porque você estava tentando falar nos termos que o software te entendia. E você, por uma falta de domínio do software ou até mesmo por uma deficiência do software, ficou limitado na linguagem que ele te permitia pensar. Essa é uma discussão que eu não vejo sendo feita em nenhuma das torcidas dos softwares. Sempre se foca muito naquilo que o software oferece ou não oferece e essa discussão é muito superficial para uma prática de verdade de projeto. Outra coisa que fica completamente ignorada nas torcidas dos softwares aí é justamente em relação ao custo. E aqui, pelo menos para mim, é um dos pontos fundamentais na escolha de uma ferramenta de trabalho. Afinal de contas, na minha maneira de enxergar o meu negócio, eu não posso admitir de um jeitinho. I'm a pirate. A minha realidade é que eu lido com um pequeno negócio que trata majoritariamente de projetos residenciais personalizados e que não faz sentido nenhum implementar algo que tem um custo operacional muito alto, sendo que a minha realidade e a minha estrutura são extremamente enxutas. Simplesmente isso não é sustentável. E eu sei que essa é a realidade de grande parte dos escritórios de arquitetura. E eu convido você, sinceramente, a deixar um pouquinho o barulho de lado e analisar de frente o seu negócio. Seja ele grande ou pequeno, seja ele um negócio que você ainda vai montar caso você seja um estudante. Concorda comigo que se você conseguir trabalhar num fluxo contínuo desde a concepção do projeto até a documentação final dele nos desenhos executivos, com a menor interferência possível de softwares externos e na alternância entre os softwares, o seu fluxo vai ser muito mais eficiente?
Foi exatamente isso que eu pensei e eu percebi que o meu processo de trabalho se tornou muito mais objetivo. Sem falar que as ferramentas muito complexas exigem uma curva de aprendizado muito grande e um custo oculto que está embutido nessa curva de aprendizado, que não é apenas o treinamento em si, mas também o tempo de implementação e de fazer esse programa rodar de verdade no seu escritório. Esse custo não mapeado, esse custo oculto, ninguém fala. E nesse sentido, para o meu processo de trabalho encontrar um equilíbrio entre a fluidez do desenvolvimento dos desenhos e também a sustentabilidade do negócio e dos custos operacionais aceitáveis e minimamente aceitáveis, para que eu conseguisse tocar o meu negócio, eu escolhi trabalhar com o SketchUp para modelagem e o layout para os desenhos de documentação. Toda a parte de renderização, nós estamos fazendo uma migração do V-Ray, que estava implementado até esses dias, para o Enscape. Isso me deu uma fluidez absurda para poder transitar entre os 3 tipos de desenho que eu produzo aqui no escritório. O primeiro é o desenho de apresentação que vai para o cliente, o segundo é o desenho de documentação que vai para a obra e o terceiro, que na verdade é o que faz os dois acontecerem, é o desenho de projeto, que é basicamente essa conversa e essa alternância entre análise e síntese, essas validações pequenas e internas que acontecem durante todo o processo de desenvolvimento da ideia. O desenho de projeto, na verdade, é o refinamento entre aquilo que é apresentado e aquilo que é documentado. Existem mais 2 ferramentas que eu tenho utilizado no processo criativo, que é o Procreate no iPad e o Midjourney para geração de imagens com inteligência artificial. Mas isso eu não vou comentar nesse vídeo porque eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. Toda a parte de contratos, documentos, planilhas e etc. eu trabalho dentro do Google Drive através do Google Workspace, e é onde eu já tenho a minha agenda e o e-mail também. Fica muito mais fácil de comunicar com as pessoas e controlar tudo no mesmo ambiente. E o custo dos softwares de texto e planilhas fica embutido praticamente no preço que eu pago para ter os arquivos na nuvem. Toda a minha gestão de tarefas é feita com o Google Agenda e com o Notion, que é gratuito. É uma configuração de ferramentas bem simples e nada complexa, mas é porque isso faz sentido para o meu negócio, você está entendendo? E com certeza você vai pensar em outras ferramentas que vão fazer muito sentido para o seu negócio, mas eu quero te chamar a atenção para você baixar o barulho um pouquinho e olhar com atenção sobre a sua realidade. Uma das coisas que eu acho mais bacana na nossa profissão e pela qual eu me encantei com ela é justamente essa prática do desenho, essa capacidade de representar coisas que sairão do papel e se tornarão realidade. E eu escolhi essas ferramentas específicas que eu comentei aqui porque, para mim, elas tornam o processo de representação muito mais agradável ao longo do tempo. Você provavelmente vai escolher outras, mas eu quero que você certifique que essas ferramentas que você escolher são as que vão te permitir extrair o melhor do seu trabalho e que não vão te restringir no seu pensamento criativo. É isso, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma com esse vídeo. Obrigado por terem ficado até agora e até o próximo vídeo. Até mais.